E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto dentro da discussão sobre os movimentos uniformes, né? Dentro da parte cinemática, vamos falar um pouquinho sobre movimento circular e uniforme, tá? Bem, primeiro, movimento circular e uniforme, a gente parte da noção de que a trajetória obrigatoriamente tem que ser uma circunferência. Então, vamos pegar aqui uma circunferência que representa a trajetória descrita. Então, quando você tem um corpo, né, e aí para facilitar essa ideia, né, quando você tem um corpo que descreve uma trajetória circular, vamos desenhar aqui a trajetória, tá aí, uma trajetória circular, vou pegar o corpo aqui nessa condição, ele está numa determinada posição, para facilitar, vou referenciar, vou colocar aqui ó, o eixo X e o eixo Y, para melhorar a nossa discussão. Então eu tenho aqui uma posição que indica a condição inicial desse corpo. Num intervalo de tempo, e aí vamos supor que este corpo possui uma velocidade linear, vamos chamar aqui de velocidade tangencial à trajetória, velocidade linear, V, tá aí, num determinado instante, e que você vai entender como um movimento circular uniforme, basicamente um corpo que descreve a trajetória circular, porém com módulo da velocidade, então V constante. Tá aí, o módulo é constante, isso caracteriza essa situação. Num intervalo de tempo considerado, esse corpo ele passa, né, para uma outra condição, eu vou chamar isso aqui de condição final, e que, portanto, você tem duas abordagens, né? Uma, no que diz respeito ao seu deslocamento, aí eu vou considerar isso aqui, esse deslocamento linear, posso fazer a interpretação como as posições que esse corpo ocupa em cima dessa trajetória, então em forma da linha, mas também posso realizar uma abordagem associada ao ângulo descrito. Então vou colocar aqui o ângulo φ, por exemplo. Quer dizer que para o movimento circular uniforme eu tenho duas possibilidades de análise. A primeira é linear, você analisa linearmente o que ocorre, tá bem? E a segunda, como veremos, ela tem uma característica angular, o que dá origem a uma velocidade linear. Essa velocidade linear eu posso entender assim, ó. Essa velocidade linear está associada ao deslocamento, né, pelo intervalo de tempo. E essa velocidade que eu vou chamar de velocidade angular, ômega, ao deslocamento angular, então, pelo intervalo de tempo. Tá aí. Bom, esses são os nossos pontos de partida. Por quê? Porque quando você analisa a situação dessa maneira, você olha para essa condição e associa ao intervalo de tempo algo que vamos chamar de período. O que é período? Então, período, você vai entender como período, que tem como símbolo um T, uma perninha aqui, tesão, tá aí, está associado ao intervalo de tempo para que o corpo possa completar um ciclo. Então, período, tá? Se você considera essa situação, você pode falar que linearmente, quando o corpo completa uma volta, eu tenho 2πr, considerando, né, no nosso caso aqui, raio como o raio da nossa trajetória. Tá aqui, ó, R. Tá bem? Pronto. E o intervalo de tempo será o período. Quer dizer, essa velocidade, que você chama de velocidade linear, pode ser escrita como 2πr sobre período. No entanto, existe uma outra grandeza que é fundamental para a discussão, porque se você completa o intervalo de tempo, tá? Para determinado ciclo você chama de período, você pode fazer a pergunta inversa.
Essa pergunta inversa te dá a grandeza física, que nós chamamos de frequência. Sendo assim, frequência F pode ser dada como o número de repetições por intervalo de tempo. Então tá aí. Porém, se você pensa assim, ó, se esse corpo completa uma volta em 10 segundos, seu período 10 segundos. Se você faz a pergunta qual é o número de voltas por intervalo de tempo, então vamos pegar assim, ó, número de voltas para cada 1 segundo. Se ele dá uma volta em 10 segundos, em 1 segundo, ele não completa uma volta, ele completa 1/10 de volta. Quer dizer que você pode representar a frequência também como o inverso do período. Então tá aí, duas possibilidades para o estudo da frequência. Quando você olha para aquela equação, você tem então isso aqui, ó. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever 2πr sobre 1. E aqui eu tenho o inverso do período, que é a frequência. Então, 1 sobre frequência. Conclusão, eu posso escrever essa velocidade linear como 2πr vezes a frequência. Tá aí. Já a velocidade angular, ela tem relação direta com o ângulo descrito para uma volta completa. Você pode então considerar o seguinte, ó, para uma volta completa, angularmente, nós temos essa variação angular como 360 graus, o que é equivalente a 2π radianos. Depois a gente faz uma discussãozinha sobre o radiano. Quer dizer que esse deslocamento angular, seguindo a mesma linha de raciocínio, te dá o seguinte, ó. Bom, para uma volta completa, nós temos 2π. 2π radianos. No intervalo de tempo, que é um período. Ou seja, eu também posso escrever isso aqui assim, ó, 2πf. Ou seja, pessoal, vamos dar uma olhada nas relações. Se nós temos que a velocidade, que você chama de velocidade linear, é dada por 2πr frequência, e a velocidade angular é dada por 2π frequência, tá bem? Eu consigo perceber que a relação que existe entre velocidade linear e velocidade angular é dada por ômega vezes raio. Então aqui está escrito, ó, V, que é 2πrf. Aqui nós temos 2πf, então 2πf, ômega R. V é ômega R. Essa relação é fundamental para o movimento circular e uniforme, pelo menos a parte cinemática. Depois vamos falar da parte dinâmica. Conclusão. Essa relação permite que você entenda o comportamento dos movimentos circulares e uniformes. Vamos voltar aqui para fechar a discussão desse nosso primeiro contato. O que é o tal do radiano, né? Então, quando você pensa numa circunferência de raio R, se você considerar aqui o raio R e uma abertura angular, na qual essa corda aqui, ó, também seja R, isso é o que a gente chama de um radiano. E uma volta completa tem aproximadamente, né, 6,28 desse, ou seja, 6,28 é 2 vezes 3,14, 2π radiano. Tá bem, pessoal? Sobre a frequência, como frequência é o número de repetições por intervalo de tempo, você ainda pode pensar assim, ó. Quando eu tenho uma repetição por minuto, eu tenho 1 RPM. 1 RPM tem uma relação interessante, que é uma repetição por minuto. Se você pensa nisso em segundo, você poderia falar 1 RPS, uma repetição por segundo, só que na verdade você vai falar 1 Hz, que é a mesma coisa que 1 segundo a menos 1, já que frequência é o inverso do período, tá? Para fechar, pessoal, nessa discussão, quando você tem uma repetição por segundo, você tem 1 por segundo, que é a mesma coisa que 2 por 2 segundos, que é a mesma coisa que 3 por 3 segundos,
que é a mesma coisa que 60 por 60 segundos. Só que 60 por 60 segundos significa que você tem 60 para cada 1 minuto. Conclusão? 1 Hz é equivalente a 60 RPMs. Tá aí, turma. Depois a gente fala de uma aplicação para essa discussão. Grande abraço. Tchau, tchau.